Senhoras e senhores, participantes que acompanham o nosso conteúdo à distância pela transmissão online, nós daremos início neste momento ao painel de número 7. Mas antes disso, eu gostaria de reforçar o nosso recado. Alguém perdeu uma chave de carro. É um carro Honda, uma chave canivete, com um chaveiro New Car. Essa chave está aqui comigo, então se alguém percebeu aí, sentiu falta da chave, basta se deslocar aqui ao palco que a gente entrega. Esse painel 7 se propõe a discutir os desafios da gestão pública municipal. Para presidir esse momento de discussão, convidamos ao palco o procurador do Estado de Pernambuco, Diogo Lins Coelho. Também na condição de mediadora, chamamos a advogada Amanda Moraes. Convidamos ainda para tomarem os seus lugares os palestrantes, a prefeita de Formosa, em Goiás, Simone Ribeiro. O prefeito de Diamantina, em Mato Grosso, Francisco Mendes. E o prefeito de Valparaíso de Goiás, em Goiás, Marcos Vinícius Mendes Ferreira. Passo a palavra, nesse momento, aos mediadores para que possam conduzir as discussões do nosso último painel. Bom, pessoal, queria desejar boa tarde, né, ainda a todos, dizer que é com grande satisfação que eu vim aqui presidir esse painel tão seleto, né, agradecer à BFP, na pessoa do Dr. Zilmar Santana, a equipe do Trindade Câmara, que está aqui presente em peso, né, com apoio institucional à realização desse congresso, né, na pessoa aí do meu amigo Dr. João Trindade, dizer que é uma satisfação grande estar aqui, enaltecer também a parceria que o escritório vem fazendo junto a estados e municípios, né, na consultoria jurídica e legislativa, né, e dizer que é com grande satisfação, prefeito, que a gente vem aqui encerrar com chave de ouro, né, esse congresso, esse segundo dia, né, que a gente aprendeu muita coisa, né, bastante desafios, né, para a gestão pública municipal, e espero que seja bem produtivo aí esse finalzinho de tarde para todos. Vou passar a palavra para a doutora Amanda. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos que estão aqui, presentes, firmes e fortes aqui no nosso último painel dessa sexta-feira, 5h. Gostaria de cumprimentar também a parceria da BFP, o nosso escritório Trindade Câmara, que está aqui como apoio institucional. Cumprimentar, né, o Diogo, cumprimentar o prefeito de Valparaíso, o doutor Marcos Vinícius, prefeita Simone, prefeita de Formosa, e o prefeito Francisco Mendes, de Diamantino. Acredito que a gente vai ter uma lição valiosa aqui, uma troca de experiência muito valiosa dos gestores públicos aqui nesse final de tarde. E eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso palestrante, Francisco Mendes, para começar aqui o nosso painel.
Meu boa tarde a todos vocês. Opa! Foi para dar o troco ao prefeito showman, tá? Colocar o município do tamanho de Diamantino diante de duas figuras aqui que manda no estado de Goiás, é só você, Trindade, e vocês e o Mar, tá? Botar para falar primeiro um prefeito pequeno desse aqui, aí você acabaram de quebrar minha perna. Mas eu gostaria de dizer que, com muita alegria, eu recebi esse convite. Uma importante academia de formação e de pesquisa. Vocês, Vilmar, está de parabéns, porque certamente conseguiu juntar expoentes do conhecimento, e eu sinto honrado com a presença. Acredito que eu não vou poder contribuir muito, dada a maestria e a qualidade de prefeitos que temos aqui. Eu sou de uma cidade do interior do Mato Grosso e vejo, lamentavelmente, muitos prefeitos não acreditam na reforma tributária. Eles acham que vai vir um parlamentar daqui a pouco, mete a caneta e corta isso. A reforma tributária já é uma verdade e ela já está em andamento. Eu vejo necessidade de nós, gestores, acordamos para isso. Senão, é bater porta em Brasília e bater porta no governo do Estado, como eu faço todos os dias, meu prefeito e minha prefeita. Porque nós precisamos levar recurso para a nossa cidade. Eu gostaria, acho que podia mudar um slide? Me apresentando, eu sou prefeito de terceiro mandato, eu fui prefeito lá de 2001 a 2008. Eu digo que ali houve o verdadeiro teste da lei de responsabilidade fiscal. E naquela época, Trindade, você e o Dáquila, sabe que nós íamos cobrados. Com algumas pedaladas que aconteceram aí com uma ex-presidente, certamente a lei de responsabilidade fiscal, lamentavelmente, perdeu aquilo que eu acredito que seria a mudança da gestão pública. Voltei 16 anos depois para poder estar na frente do município. Acredito eu que alguma coisa me fez voltar, já que tinha por completo abandonado a política de uma vez por todas. Vejo que novos desafios tem e a gente fica, que bom, a gente fica contente. Na verdade, você, prefeito Marco, você, prefeito, sabe que a escolha é soberana, é o voto. E, certamente, se nós estamos lá, é porque a maior parte da população acreditou que temos potencial para isso. E eu estou em terceiro mandato, com uma visão totalmente diferenciada do primeiro e do segundo, até por conta da experiência. Eu acho que eu não sei mexer com essas tecnologias. Eu acho que... Eu tenho que arrumar um... Vou chamar os universitários aqui e vocês, ó, com essa história de 10 minutos aí tem que descontar, tá? Hã? Agora sim. Depois eu conto para vocês que isso aqui foi programado pelo Zilmar e pelo Trindade. Diamantino é uma cidade histórica, ela faz 300 anos, agora em 2028. E o que nós pensamos? Uma cidade que é mãe de 24 outros municípios, meu caro prefeito. Tá? E, certamente, ficou para trás. Nós temos municípios pujantes no estado de Mato Grosso, como Lucas, como Sorriso, como Nova Mutum, Campo Novo de Parecis, que fazem 80% do PIB do agronegócio, e Diamantino também está inserido nesse contexto. Porém, ficou, prefeita, com os problemas decorrentes de ter dividido em 24 outras cidades que estão do estado de Mato Grosso. Mas, mesmo assim, nós não desistimos.
nós enxergamos que o município, mesmo grande, acima de 8.000 km², tem várias formas para trabalhar. Era um desafio muito grande quando eu resolvi ser prefeito. E tudo tem uma razão. Para não sair do tema, porque eu já vim programado aqui, meu caro Trindade, tá? Não podemos deixar de falar da reforma tributária. Mesmo com tanta gente que falou isso aqui de forma bastante consistente. Ontem eu tive uma palestra do nosso amigo Dáquila, brilhante. Já levamos ele em Diamantino. Sugiro para vocês, levem Trindade e Dáquila, vale a pena. E depois você passa o Pix. A reforma tributária, na verdade, nós podemos pensar no modelo atual e no novo modelo. Basicamente, em síntese, é a questão da origem e do destino. De modo, prefeitos, que nós vamos ter que pensar, usar a ginástica da gestão para a gente poder atenuar, acredito que atenuar, eu estou com dificuldade isso aqui, para atenuar os problemas que virão devido à reforma tributária. Uma delas, e eu já sei, eu não mudo nunca. Procura quem entende. O prefeito não tem que ficar aí inventando, querendo reinventar a roda. Vai atrás de profissionais da área que certamente estão contribuindo e vão contribuir, porque o tempo é curto. Um ano já foi, metade do ano já foi, prefeito. Se eu não acordar, eu fecho o mandato sem ter conseguido fazer um código tributário decente. Daí a necessidade de nós falarmos com quem conhece. No início do mandato, nós tínhamos vários desafios. Primeiro, saí 16 anos depois, uma população que tinha 19.000 habitantes, prefeito. Quando eu voltei, pelo censo, 22.000. Portanto, um crescimento ínfimo em 16 anos que eu estive fora. Foi o desafio quando eu resolvi voltar, prefeito, porque eu entendia que, dessa forma, eu poderia contribuir. A primeira fase que nós fizemos foi exatamente adequar a gestão. Foi corte de todos os tipos que nós pudemos fazer lá, prefeita. Tá? No primeiro mês de janeiro, mais de 800 mil de economia, porque nós tiramos, não pode falar penduricalho nesse momento, né? Nós tiramos aquelas gorduras que tinha nos salários de muitos funcionários. Não precisa dizer que eu fui odiado à primeira mão, né? Mas isso era necessário. O poder público tinha perdido a credibilidade, capacidade de pagamento lá embaixo. Então, foi, na verdade, um resgate. Aí nós fizemos uma segunda etapa. Temos que estruturar isso aí. E aí veio o plano de cargo e salário e a mudança do estatuto, que só aconteceu mais de 20 anos, porque o único prefeito que teve coragem de mexer no estatuto e no plano de cargo e salário fui eu, quando fui prefeito pela primeira vez. Mas fizemos essa alteração positiva, aprovada na Câmara, e agora a vida segue. E, como por último, nós temos o planejamento. O planejamento, eu vejo que é a coisa mais importante. Eu tenho definido que, do dia 2 de janeiro que eu entrei na gestão, até o dia 31 de dezembro de 2028, eu já sei o que eu quero para mim e para a minha terra. Eu acredito que, se não tiver essa visão, o gestor não vai sair do lugar. Ele tem que estar pensando que tem tudo organizado para isso, montar a equipe. Agora, montar uma equipe no município vizinho de Brasília, ou em Formosa, eu acho que é mais fácil, viu, prefeito, que nós lá no interior do Mato Grosso. Tá? O desafio lá é muito maior, até por conta dos salários do secretário, que não estimula ninguém. Então, eu vejo que era um desafio muito grande que tínhamos, e não poderiam, de forma nenhuma, abandonar. Numa fase inicial, nós pensamos o seguinte: a cereja do bolo, segundo o Dáquila, a cereja do bolo é o turismo.
Diamantino é uma cidade que ocupa uma posição fictícia. 6º PIB do agronegócio do Brasil, 5,9 bilhões. Porém, não vem nada na arrecadação para o município, porque 73% disso aí é isento. Quando nós deveríamos ter uma indústria que ocupa a posição apenas de 7,5% do PIB, pelo menos na casa de 15%. Quando devíamos ter um comércio em torno de 19% a 20% do PIB, próximo a 40%, para poder reduzir a influência do valor adicionado decorrente do agronegócio, por causa da isenção. Então, eu vejo o seguinte, quando se fala em PIB, no caso de Diamantino, não significa em absoluto arrecadação. E há outros índices que a gente for questionar aí, né? Vou dividir o PIB aí, encaixar o per capita, piora mais ainda. 256 mil por habitante, não tem isso em lugar nenhum. E se doblarmos a população, isso vai cair para 120, e daí? Então, são índices que muitas vezes a gente é mensurado, a gente é avaliado, mas eles não refletem uma verdadeira realidade. Numa fase inicial, nós pensamos o seguinte, vamos investir no centro histórico. Já temos o agronegócio que é forte, quantidade de pessoas que vão lá comprando, vendendo fazenda, o agronegócio é forte, uma vez que planta em torno de 460 mil hectares de soja, 267 mil de milho, 160 de algodão, e aí vem gergelim e todos os demais. Portanto, um município essencialmente agrícola. Aí construímos um projeto integrado com a Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas concebeu um projeto para Diamantino, e com o dinheiro da iniciativa privada, que eu tenho grande parceria com eles, é que nós estamos permitindo a reconstrução do centro histórico. A primeira obra que já aconteceu foi a Casa dos Sabores, que já está em pleno funcionamento, concebida exatamente pensando em transformar ali um restaurante-escola. Mas, para melhorar mais ainda, e vocês foram testemunha nessa semana passada, eu quero dar, o ministro da Educação presenteou Diamantino, vai montar uma escola de gastronomia dentro da Casa dos Sabores. Eu acho que é a única forma da gente qualificar todos da região, não somente de lá. A segunda obra, para mim, a mais importante, foi a Biblioteca Parque. A Biblioteca Parque significa o que nós temos de melhor no nosso município hoje, quando o assunto é educação e cultura. Ela é modelo no Estado, foi a primeira, ela é a única, que não é uma biblioteca comum, é uma biblioteca futurista, eu diria, ou, por que não dizer, contemporânea. Lá, os jovens e adultos e as crianças terão espaço para um auditório, sala de podcast, robótica, mais de 4.000 livros, livros físicos. Tá? Até eu fui questionado, uma plena era digital, a gente pudesse... Você ainda está falando em fazer livros físicos? Eu acredito que algumas coisas não faz vergonha voltar, não. Tá? E uma delas que eu acho é deixar um pouco o celular e pegar um livro para ler. Isso, eu tenho isso com uma visão muito forte e não vou mudar. Vou morrer com isso, eu tenho certeza. Que é o nosso ponto-chave, nossa Biblioteca Parque. Faço um convite a vocês aqui. Tem que ser copiada, viu? Porque ela vale a pena. Aí, pelo menos, eu posso falar alto agora, perto do prefeito e da prefeita, viu? O nosso outro ponto importante é a Casa dos Viajantes. O fato de ser a terceira cidade mais antiga do estado do Mato Grosso fazia que, quando alguém ia ao Mato Grosso, passava por Diamantino. Aí nós podemos dizer que a coluna Preste esteve lá, que de lá o Cândido Rondão saiu com a linha telegráfica que foi a Rondônia. Teve lá o ex-presidente Roosevelt, naquela expedição indo até o rio Amazonas, e teve lá um médico alemão chamado Langsdorff. Carregava com ele uma equipe de pintores. Aí nós temos o Rugenda, o Florâncio, o Tourné, e retrataram o Mato Grosso de forma muito bonita, principalmente no caso da fauna e da flora. Conseguimos esse acervo numa doação do governo russo, porque esse médico era financiado pelo governo russo, e estamos fazendo o Museu dos Viajantes para homenagear todas as pessoas que passaram por aquela terra. Temos também
a próxima obra, que seria a Casa da Velha Guarda, que é um grupo de músicos que acompanhava a bandeira. Prefeito, tanto do Divino Espírito Santo, que acontece agora dia 25, quanto da Imaculada Conceição, no 8 de dezembro. Vamos resgatar isso aí e trazer de volta e fazer ali uma escola de música. A Casa do Cerrado é porque Diamantino não pode esquecer as raízes. Mesmo plantando quase 500 mil hectares, aonde era cerrado, é mais do que justo que agora a gente faça, deixe um local apropriado para cuidar daquilo que sobrou. E aí, mais um museu que nós vamos criar lá, porque o objetivo nosso é uma cidade turística. E, por fim, a Serra Calçada. A Serra Calçada representa muito para nós hoje, mas representava uma bomba no passado, na época do Brasil Império. É por onde se escoava o tal do imposto, o quinto, cobrado das pessoas que tinham, na época, garimpo. Tanto que um jargão que tem no mundo, aí no Brasil, se diz: vá para o quinto dos infernos. Era exatamente um protesto que aquele proprietário fazia para não poder pagar o tal imposto. E essa Serra Calçada retrata isso, ela é 100% calçada. Eu acho que eles tinham medo de perder o ouro na subida da serra, viu, Trindade? E nós vamos resgatar esse importante monumento histórico lá para Diamantina. Ela tem mais de 300 anos. Eu acho que, de novo, eu já perdi na informática aqui. Numa fase inicial, pensando exatamente na reforma tributária, qual a alternativa para um município pequeno? Eu fui um prefeito que tive a oportunidade, Deus me abençoou, de levar para Diamantino o maior frigorífico do Brasil, do Bertim, com capacidade final de 5.000 cabeças dia, e hoje está batendo apenas 3.500, porque falta mão de obra, prefeito. Se nós tivéssemos mão de obra, nós teríamos capacidade de utilizar em pleno funcionamento mais de 5.000. E aí pensamos, agora com essa nova impossibilidade, eu diria, dos prefeitos ficarem fazendo aquela guerra de incentivos, tem que usar a inteligência. Numa fase inicial, fizemos uma lei, enviamos à Câmara, aonde nós restringíamos e permitiríamos ou favorecíamos as pessoas que moravam no município num processo licitatório de até R$80.000. Isso foi ainda no ano passado. Agora, nós estamos fazendo um programa que nós chamamos de Prospera Mais Diamantino, que é um simples credenciamento. Nós vamos credenciar os moradores da cidade para que eles possam participar ativamente do processo licitatório e esse dinheiro fique lá. Esse é o objetivo que nós estamos trabalhando, porque nós acreditamos o seguinte: se não fazer uma cidade diferenciada, se você não valorizar aquilo que você tem, atrás do que não tem, ninguém consegue ir. E nós vamos investir muito nos comerciantes da nossa cidade. Numa fase inicial, a gente pensou o seguinte: já que nós não temos incentivo, qual o caminho? Pensamos, reunimos a equipe e chegamos à seguinte conclusão: vamos fazer uma cidade estruturada, uma cidade com segurança absoluta, uma cidade com uma educação decente, mas uma cidade para que possa a saúde ser um espelho. Criamos ali o que chamamos de horário estendido. Uma grande dificuldade que tem a JBS atualmente lá é a quantidade de atestado que tem na sexta-feira e na segunda. Criamos o horário estendido. As unidades de saúde funcionam a partir das 18 horas até a meia-noite, principalmente pensando naqueles funcionários que não têm o dia para ir ao médico, e aos finais de semana e também feriado. Minha filha aqui já está dizendo que eu já estou atrasado com o tempo, mas foi a culpa do aparelho aqui. O que nós pensamos é o seguinte: com a saúde, você ganha confiança. Com a saúde, você pode vendê-la para outros municípios, uma vez que Diamantino é uma cidade
que já foi polo no passado, não é rica, viu, prefeito? Você para de chorar? Não é rica e vive como um suporte para os demais que estão lá no entorno. Então, nós acreditamos que tínhamos que fazer, de fato, uma rede de saúde eficiente. Mas, principalmente, com isso, nós vamos fixar as famílias no município. Porque haja ambulância para levar para Cuiabá, e nós estamos cortando isso, tá? Cirurgia simples, como de catarata, de otorrino, levamos para a cidade. Por que mandar para a capital? Custo, desconforto e uma série de inconvenientes decorrentes disso. Estamos investindo muito na saúde. Quando a gente pensa em estruturação do serviço público, pensamos ainda em atender as pessoas nas suas casas. Um projeto, parceria com o governo federal, nós chamamos de Cuidado em Casa. Visa exatamente buscar aqueles enfermos que não estão em hospital sob o cuidado da família, muitas vezes desestruturadas. Aí entra o poder público com a sua função, conversar com as famílias para que possa dar apoio àquela pessoa que tanto precisa. Uma coisa que aconteceu, que nós buscávamos desde o primeiro dia de governo, era o resgate dessa credibilidade, que, felizmente, a história hoje é outra. O aparelho está contra mim, viu, gente? Outra forma que nós tínhamos são as parcerias. Não se faz nada sozinho. Todas as decisões importantes que nós vamos tomar no município, nós fazemos uma consultoria. E eu tive sorte, eu conheci o Sistema S. Fizemos um produto do Sistema S, um empreendimento de mais de 20 milhões de investimento, aonde é auditório estruturado para mais de 800 pessoas, mas, principalmente, uma função social importante. O Sistema S, precisamente pela CNT, dá apoio restrito aos caminhoneiros. Lá tem psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, tratamento odontológico, enfim, 450 cursos de capacitação, o que é mais importante dizer, 100% gratuito, e levamos para lá. E, de novo, nós fomos contemplados. Agora nós vamos criar lá o PPD, que é um ponto de parada para descanso dos caminhoneiros. Uma unidade muito harmoniosa, que vai permitir conforto. Nós temos lá restaurantes, vamos ter áreas de lazer, deve ter, muito provavelmente, pelo nível de suicídio que vocês sabem que tem na questão dos caminhoneiros, um apoio psicológico muito grande nessa unidade e vai permitir que o seu caminhão fique lá com segurança. Espaço para 400 carretas. A obra já está em andamento. Temos também parceria com o Sistema S, de novo, agora com o CNC, a construção de uma escola, prefeito, a construção de uma escola para ensino fundamental 1. Tá? Acredito que certamente vai ser, e é, no país, a primeira escola a ser construída em Diamantino. E detalhe de todos esses projetos, a única coisa que o poder público deu, prefeito, porque não tem, foi o terreno. É 100% construído, Diogo, com recurso do Sistema S. Temos também uma parceria com o SEBRAE, aonde o SEBRAE colocou um recurso na nossa cidade. Vocês já viram que eu vou buscar, né? Eu não tenho. Só me resta a alternativa, buscar fora. Aonde ela vai capacitar 20 pequenos produtores e microempresários. Identificou-se a vocação de cada um deles para que possa exatamente pensar em ser suporte também para o centro de reabilitação no centro histórico. E esse é um trabalho que o SEBRAE faz em Diamantino, que a gente tem muito orgulho também, é cuidar das pessoas. Cada vez que aperto o botão aqui, vocês veem que eu estou sendo prejudicado. Tudo se faz com planejamento.
ainda na lei de responsabilidade fiscal, cobrava-se dos prefeitos o plano diretor. Não se sabia naquela época o que era um plano diretor. A gente não tinha noção, pelo menos eu não tinha, imediata. E de lá para cá nada aconteceu, Trindade. Nós vamos fazer em parceria de novo, sem pagar prefeito e prefeita, com a Fundação Getúlio Vargas, um plano diretor para que vai nortear o município pelo menos nos 10 anos. Eu acredito que isso aí é a única forma que nós temos que pensar. Porque a JBS lançou agora lá 2.000 casas. Se nós não tivermos um ordenamento, eu vou ter problema antes do final da gestão. Aí a necessidade de nortearmos, pelo menos pelos próximos 10 anos. Olha aí, ó. Está boicotando. Agora já passou. Eu queria dizer que, para mim, foi muito importante ter vindo aqui. O pouco que sei de reforma tributária, pelo menos o feijão com arroz nós vamos fazer. Nós vamos investir no comércio local. Nós vamos investir nas pessoas da nossa cidade. Nós vamos investir em educação, prefeita, tá? Porque o município de Diamantino, duvido, isso eu desafio vocês dois, não tem um lugar no país com tanta possibilidade para as pessoas estudarem. Nós temos lá a escola, o Instituto Federal, nós temos lá a escola, a Unemate, que é do Estado, temos lá um braço da Universidade Federal de Mato Grosso e 2 ou 3 faculdades particulares. O que é mais importante, 70% lá é gratuito. Acabamos de levar um curso de agronomia com um prédio novo, construído pelo governo federal. Estamos levando o curso de zootecnia e transformando a nossa cidade na indústria que é meu sonho, a indústria da educação. Eu acredito que a única forma de mudar o país é se nós investirmos na educação. Ah, mas isso é a longo prazo, eu não vou assistir. Nós não estamos aqui para assistir nada, nós estamos aqui como gestores para promover. Então, nós estamos investindo na educação e é um local que só não estuda quem não quer, porque oportunidade tem com muita sobra. No mais, tem 2 palestrantes importantes e eu não tenho um cobertor para puxar, viu, Trindade, tá? Mas se eu soubesse dessa façanha, eu teria trazido uma bengala, tá? É simplesmente, visitem Diamantino. Vocês podem ter certeza que terão o orgulho que eu tenho de lá. Muito obrigado. Queria agradecer essa brilhante palestra, exposição do prefeito Francisco Mendes, Diamantino, né? A gente pôde conhecer mais sobre a cidade, sobre os desafios que vem enfrentando, né, brilhantemente, né? E aproveitar para destacar que o nosso congresso está sendo transmitido para o Brasil todo, né? E pode servir como inspiração para todos os municípios desse nosso país, né? E dito isso, eu passo a palavra para a prefeita Simone Ribeiro para falar também sobre os desafios que tem enfrentado no município de Formosa. Será que vai funcionar comigo? Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer por esse momento a vocês que estão aqui até agora, aguardando para ouvir a cada um de nós as nossas experiências. E, com certeza, esse congresso tem trazido muitas boas experiências e esse tema gestão pública ele tem que sempre estar na mídia, nas relações, e falar de política é muito importante. Quero agradecer a cada um de vocês, doutores aqui, mediadores, e a cada um de vocês que são norteadores desse grande congresso. Parabéns pelo sucesso do congresso. Quero agradecer aqui ao meu time, aqui, que não é tão grande, meu amigo Marquinhos, mas estou aqui com a nossa secretária de Educação, vibrando com a sua última fala, prefeito, Andréia, Carla. Temos aqui também o nosso secretário de Indústria e Comércio, Sérgio, que também é presidente da CDL em Formosa. Quero agradecer também ao nosso querido Gabriel, da Comunicação. E quero, antes de entrar nos eixos aí da nossa gestão pública de Formosa, quero agradecer a Deus, obviamente, pela oportunidade de, mais um dia, poder cumprir missão.
E a missão mais brilhante que a gente desenvolve é realmente fazer boas conexões, e a política e a gestão pública têm me trazido isso. Quero, aqui, antes de falar sobre mim, falar um pouco do município de Formosa. Se a gente parar para falar de desafios, nós vamos falar só de desafios, né, Marquinhos? Mas eu quero falar do meu potencial também, enquanto Formosa, tá? Antes de falar sobre mim, eu quero dizer sobre um município que está no estado de Goiás. Dentre os 246 municípios, existe o que é maior gerido por uma mulher, que sou eu. Depois de 183 anos de história, completa agora em agosto, eu sou a primeira mulher eleita da história. Mas eu estou falando ainda sobre Formosa e não sobre mim. Formosa está aqui, composta pela RID, Região Integrada de Desenvolvimento, e realmente o senhor disse uma grande verdade. Nós temos talvez mais desafios que o senhor, mesmo estando do ladinho de Brasília. Mas, estrategicamente, o nosso município é muito contemplado, pois liga a Bahia, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais. No nosso município tem a última fronteira agrícola do estado de Goiás, que é a GO 116. O nosso município tem um polo muito forte do agronegócio, da agropecuária. 95% ali de Formosa, salvo engano, é agro, é rural. E quando eu digo agro, eu falo do pequeno, do médio e do grande produtor rural. No nosso município de Formosa, contempla empresas que mais arrecadam ICMS dentro das 150 empresas do estado de Goiás. Isso não significa arrecadação, retorno para o desenvolvimento. E é por isso que daqui a pouco eu vou falar sobre os desafios. Mas o meu município é lindo, é maravilhoso, porque também tem a força do turismo. Ali no nosso distrito JK, nós temos Cachoeiras. Nós temos 3 distritos que integram a cidade de Formosa: JK, Santa Rosa, Bezerra. Nós temos 57 bairros, e todos com muitos desafios, prefeitos. Nós temos uma zona rural, como eu disse, muito ampla, e nós temos o nosso quintal de casa, né, o nosso turismo ali. Nós somos agraciados com uma das mais belas e mais acessíveis cachoeiras da América Latina, que é o nosso Itiquira. Nós temos aqui, eu digo, já disse ao superintendente de turismo do Distrito Federal, que no nosso quintal de casa a gente tem o Itiquira, mas Formosa é o quintal de casa de Brasília, porque 78, 79 quilômetros, você vai em linha reta, toma um banho na cachoeira e volta para viver aqui no seu habitat. Então, assim, Formosa é muito estratégica. E aí, agora eu vou falar sobre mim. Posso? Posso, gente? Então, desde cedo, eu descobri que a maior ferramenta, independente do que você faça, é ter a consciência do poder de ser quem você é. E eu não vim vender livro. Estou falando da minha história, contextualizando com o meu momento. Mas enfim. E foi muito de Deus esse livro ter chegado essa semana, porque depois que eu entrei para a política, eu parei até de falar sobre a minha profissão, sobre o que eu fiz, ser autora, porque a gente, no apagar de incêndio todo dia, a gente só pensa em política, só pensa em recursos, só pensa em desenvolver a cidade. Mas aí eu estou resgatando um pouquinho o poder de ser quem eu sou. E eu te pergunto, qual é o poder de ser quem você é, fazendo o que você faz? Porque a menina que nasceu na zona rural, uma comunidade muito pequena, chamada Cangalha. Lá minha mãe ficou viúva aos 19 anos, comigo, pequenininha, com a minha irmã também. E ali as mulheres daquela geração, minha avó, minhas tias, elas falavam assim: você vai ser o que você quiser, mesmo não tendo muito o que comer. Mesmo às vezes, como a gente ficou, até a minha mãe construir a minha casa de adobe, dormindo embaixo de árvore. É isso mesmo, mulheres. Cadê as mulheres aqui? Homens, por favor, aplaudam. Porque ser mulher é dizer todo santo dia para você mesma: acredite no poder que você é, acredite em quem você é e mostre para o mundo a sua competência.
E aí eu vou passar rapidamente pela minha história, porque eu preciso falar do meu município. E aí saímos da zona rural, fomos para a cidade de Formosa, e a minha mãe sempre dizia que eu ia dar certo. Então, eu trabalhei como balconista de padaria, ali eu queria ser a melhor balconista da padaria. Eu entregava o pãozinho nas mãos do meu cliente, e eu já sabia a quantidade, aqueles que queriam mais tostadinho, mais branquinho, eu entendia a necessidade do meu cliente. Depois eu trabalhei como feirante, vendendo chapéu na feira, trabalhei diversos trabalhos, até chegar no laboratório Sabin. É minha história, e eu preciso contar. O Sabin, quem conhece, sabe que a doutora Janete Vaz, a doutora Sandra, são as fundadoras. Elas são aqui de Brasília. E aí, lá naquele local onde ela disse assim, você vai gerir a unidade de Formosa. Foi quando eu me identifiquei como gestora, e ela disse assim, você vai ser vereadora em Formosa. E eu disse, Deus me defenderai. Não gosto de política, eu odeio política. Aqui alguém já disse não, só ouviu, né, por aí lá fora. Mas era a maior ignorância falar que não gostava de política. Me formei em psicologia depois dos 30 anos de idade, que é o meu sonho realizado graças a, como o senhor disse, prefeito, ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de muito apoio, né? Graças a essa parceria, como gestora no Laboratório Sabin, eu consegui fazer a minha faculdade de psicologia. Saí da faculdade e tive muito sucesso no consultório. Me tornei uma das referências em atendimento psicológico no meu município e desenvolvendo vários e vários projetos. Fui coautora do livro O Líder Positivo, e aí fui desenvolvendo a minha profissão enquanto psicóloga, mas a pulguinha da política picou, e eu decidi ser candidata a vereadora. E aí tive 446 votos como vereadora. E aí eu falei, quer saber, esse negócio não é para mim, não. Eu vou para casa, cuidar do meu marido, do meu filho, que a minha família é a minha base, é o meu projeto maior. Só que aí, quando Deus tem um plano, não tem jeito. E me chamaram de louca, mas eu me candidatei a prefeita do meu município. De 446 votos para vereadora, eu fui a mais votada, com 23.319 votos para prefeita, e ganhei em todas as urnas. E hoje eu sou prefeita com 1 ano e 5 meses. Agora eu vou falar dos meus desafios. Por favor. Agradeço aqui em público, Marquinhos, porque quando a gente fala de desafio, logo a gente pensa em solução para resolver, né, os nossos desafios. E aí eu sempre gosto de me conectar com pessoas que sabem mais que eu. Você sabe disso. Pessoas positivas, pessoas que levam a gente para frente, que elevam a nossa capacidade. E na gestão pública nós precisamos disso. Então, o cenário da gestão, infelizmente, foi caótico. 278 milhões em dívidas. Até o último, aos doutores aqui presentes. O gestor passado, ele fez várias dívidas até o dia 31/12. Ele convocou mais de 1.000 concursados, fora outras bombas armadas que a gente encontrou na gestão. Então, foram muitas limitações financeiras. A lei de responsabilidade fiscal, o limite é 51, 54, eu já recebi com quase 60. Então, são muitos, muitos desafios. Pressão por respostas rápidas, porque existe um fenômeno. Quando você tem muita esperança, a sua dor ela é existente, então você quer o quanto antes que aquela pessoa resolva a sua dor. Então, a pressão realmente é um fenômeno. As necessidades, né, de reorganização da casa para diminuir gastos, para elevar a nossa arrecadação, demandas em todas as áreas. Vou dar uma acelerada aqui, que eu estou de olho no tempo. Eu vou falar sobre os eixos, tá? Vou começar aqui nos eixos da zeladoria. Em 100 dias, eu esperava colocar realmente a casa em ordem. E a gente foi muito criativa. Como a prefeita recebeu uma equipe enxuta, sem maquinário, com muitas dívidas, eu decidi fazer algo com muita coragem. Depois de 10 anos, o nome da cidade estava sujo. Se o cidadão comum
tem o CPF sujo, ele não financia uma bicicleta. Se o município está com o nome sujo, o que acontece? Aí que desanda mesmo, não é? Não vem recurso federal, você não estabelece parcerias, e eu tomei a decisão de equalizar as minhas dívidas. E hoje eu pago quase R$1 milhão por mês, mas o calque está limpo. Graças a Deus. Então, foi essa a decisão. E aí, como é que a gente vai trabalhar a limpeza urbana? Criei a secretaria, com muita coragem, a Secretaria de Políticas Penais, para trazer os reeducandos, e a gente tem tramitado, graças a Deus, a zeladoria, tendo em vista que são muitos problemas, né? Zona rural, ponte, estrada, a limpeza da cidade, mais de 50 bairros, distritos, mas com muita garra e boas parcerias, inclusive com o Estado. O governador Ronaldo Caiado, Daniel Vilela e todo o secretariado nos honra com esse apoio, graças a Deus. Saúde. Nós temos 17 unidades básicas de saúde. Nós temos policlínica municipal, policlínica estadual e muitas dificuldades. Unidades básicas precárias, mas, graças à mão de obra carcerária e à parceria com empresários da cidade que hoje acreditam na nossa gestão, na nossa honestidade, nós já recuperamos 2 dessas unidades nesses 15 meses de mandato, e recuperar de verdade. Trago essa... E a questão do atendimento, né, humanizado, nós estamos lutando muito para isso, porque a gente sabe que, quando o atendimento é humanizado, a dor começa a ser sarada ali no atendimento. Então, a gente tem realmente avançado nesse sentido. Educação. Eu só vou falar uma coisa aqui da educação, né, secretária? Que ontem a promotora Michele, da 4ª Promotoria, que cuida da infância e juventude, ela me ouviu na campanha, fez cada candidato assinar um termo que cuidaria da primeira infância. E eu fiz um compromisso com ela. Eu tenho dito que eu tenho colocado o pé e Deus tem colocado o chão, porque muitas vezes é milagre, né? E aí eu falei para ela, nós vamos zerar a fila de creche. E ontem, Formosa, no Brasil, conseguiu, dentro da estatística pequena, Formosa hoje tem a fila de creche zerada. Zona rural. Quando eu digo que nós somos potências no agro, na agropecuária, é porque nós temos a agricultura familiar, nós temos... Hoje, Formosa pode dizer que tem uma das mulheres mais influentes, uma das 10 mulheres mais influentes no Brasil, Camila Colpo, da Boa Safra. Mas tem também a Dona Maria, que é de um assentamento que produz melão e manga e leva a janta para a cidade. Formosa tem tudo isso, e essa é a nossa força. Bom, na prática, nós realmente enfrentamos muitas dificuldades, muitas pressões políticas, as demandas muito maiores que os nossos recursos. Eu, com horário, sou... Tá. E qual foi a virada de chave? Planejamento realista, porque cada um de nós sabe a realidade do nosso município, né? Então, a gente tem realmente, todos os dias, tendo a certeza de que a nossa gestão vai dar certo, mas tudo dentro da nossa realidade, dentro da nossa condição, para que a gente não falhe e para que a gente não infira, para que a gente não tipifique crimes. No entanto, tendo coragem para alinhar tudo dentro da lei, da legalidade, mas tendo realmente coragem, porque a maior incompetência é quando tem recurso em caixa e o gestor não usa, como a gente já ouviu aqui antes. Olha, gente, deixa eu voltar aqui. Gestão pública de verdade é fazer acontecer. Gestão pública de verdade não é só aparecer, é sobre fazer, e a gente tem feito. É sobre garantir que a cidade funcione, que os serviços cheguem e que as pessoas sintam a diferença na vida delas. E é o que nós estamos construindo todos os dias. Uma gestão com responsabilidade, coragem para decidir e compromisso real com a população. O meu tempo acabou e eu quero continuar dizendo para a minha cidade todos os dias. Os problemas são inúmeros, mas aquele que me escolheu tem me capacitado todos os dias. E ele tem, a cada dia, me apresentado pessoas como vocês aqui, e parceiros, para que a gente continue falando
todos os potenciais de Formosa para Brasília, para os estados, e dizer que a gente está à disposição para crescer, para agregar e acrescentar junto com vocês. Muito obrigada. Um beijo no coração. Gostaria de agradecer à prefeita Simone, que, além de ser uma grande gestora, nos traz aqui um relato de vida inspirador, né? Uma trajetória de vida de grande inspiração para todas as mulheres aqui presentes, né? E para o Brasil todo que está nos escutando online, né? E também compartilhar um pouco, né, da realidade do município, né? Que é outra joia do Centro-Oeste brasileiro. E, dito isso, eu vou passar agora a palavra para o prefeito Marcos Vinícius, que já é a segunda vez, né, prefeito, que vem por aqui, que a última vez sua palestra deu bastante repercussão, o pessoal gostou muito, né? Vamos ver se tem alguma surpresa para nós hoje aí, né? A palavra ao prefeito Marcos Vinícius de Valparaíso. Boa tarde. Encerrando, né, esse congresso, que é um congresso que tem aí nacionalmente sido conhecido por trazer boas figuras, por capacitar a nossa comunidade. Eu quero cumprimentar todos os envolvidos, de forma especial ao escritório Trindade Câmara, que são parceiros de Valparaíso, que tem... Vocês já botaram nas dívidas aí? Calma aí, volta aí, gente. A gente fala para a dívida depois. Meu nome é Marcos Vinícius, tenho muita honra de estar prefeito de Valparaíso de Goiás. Calma aí, como é que volta aqui? Eu estou apanhando igual o meu prefeito... Tá, não tá? Aí. Quero cumprimentar aqui os nossos prefeitos, de forma especial, pedir licença ao meu prefeito, da terra que brota leite e mel, prefeito de Diamantina, cidade rica. Toda vez aqui nas palestras, eu tive a honra, ano passado, de estar aqui também. O João, ele faz um case de sucesso. Ele traz um prefeito rico, uma prefeita mediana e um prefeito que tem umas... Chorão, não? Emergente. Gostei da palavra. Mas eu espero que, de fato, vocês tenham gostado dessa perspectiva, desses 2 dias de encontro, de poder entender na prática, na verdade, na teoria, como funcionam bem as perspectivas de gestão pública e agora poder falar um pouco na prática de como a gente consegue, diante de toda essa legislação que no papel é muito linda, colocar as coisas na prática. A gente tem discutido, e de forma muito incisiva, todos os municípios, né, prefeito, que o Brasil ele é discutido em Brasília, mas ele é vivido nos municípios. E eu quero tratar muito aqui sobre essa questão de gestão, porque isso é muito importante. Essa discussão que ela tem ganhado força nacionalmente é o que vai, de fato, mudar a vida do povo brasileiro na ponta. E enquanto a gente continuar discutindo os municípios do Brasil em Brasília, nós não teremos resultado prático na ponta. E sabe o que significa isso? Os municípios se tornaram a linha de frente da República Federativa. E como funciona isso? Todas as decisões que são tomadas pelo Congresso e que impactam a vida do nosso povo, impactam na outra ponta diretamente a nossa cidade e o nosso orçamento. E o que eu quero dizer com isso? Está aqui um gráfico que ele é muito bacana, que eu tenho convicção que a prefeita Simone tem vivido agora nos últimos meses, e acredito também que Diamantino passou por isso, que são os repasses que os municípios têm recebido. E aqui tem um comparativo de 2025 para 2026. Então, imaginem só. Quando o governo federal aprova, por exemplo, uma legislação que é muito importante, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda. Todo mundo acompanhou aí? Todo mundo achou bom, não foi? Os prefeitos estão um pouco temerários. Por quê? Além do imposto de renda dos nossos servidores públicos, eles ficarem retidos na fonte, então eles já ficam para o município. O imposto de renda também compõe a principal receita de 95% dos municípios brasileiros. Eu acho que Diamantino não está nessa relação, está nos 5% rico. Então, quando a gente tem essas isenções, ou, por exemplo, quando o Congresso discute os pisos das carreiras, que é muito importante também, como está sendo discutido agora
novamente o piso dos professores. Isso impacta diretamente os municípios, porque você não tem fundos de compensação para que os municípios possam recuperar essa arrecadação de alguma forma. Então, imaginem só, e esse quadro comparativo aqui, ele fala muito sobre as receitas de Valparaíso. Não se espantem com esses pontos aí, porque depois eu vou falar como eles são divididos. Então, vocês olham ali, nossa, mas Valparaíso, em janeiro de 2025, 60 milhões de reais. Depois eu vou mostrar como funciona a distribuição desses recursos. Mas imaginem só que, em janeiro de 2025, a arrecadação da nossa cidade foi 60 milhões. Em janeiro de 2026, 46 milhões, uma queda de 21,8%, quase 22%. Em fevereiro, 67. Em fevereiro de 2026, 54 milhões. Quando a gente chegou em março, 49 milhões e uma queda de 38 milhões. Em abril, o governo federal fez uma compensação para os municípios e a gente conseguiu ter um acréscimo da arrecadação que salvou o mês de março, onde muitos municípios no país inteiro sequer conseguiram pagar as suas folhas. Folhas dos servidores que trabalham na cidade, eu imagino como deve ter sido difícil. Cadê a secretária de Educação? Teve probleminha lá no Fundeb, não foi? Muito, muito. Imagino, porque essa foi a realidade de todos os municípios no país. E quando a gente se encontra com a situação, por exemplo, de Valparaíso, e tem uma cidade com inúmeros... Cadê o povo de Valparaíso? Levanta a mão aí. O IPTU agora, 10% de desconto até o dia 10 de junho. Paguem o IPTU, pelo amor de Deus. Vocês estão vendo aqui, ó. Depois vocês tiram foto, publicam e falam assim, paga o IPTU aí, gente, por favor, vamos ajudar a cidade a crescer. Mas só nesses 4 primeiros meses, nós tivemos um impacto de 72 milhões nas contas públicas. E é igual a casa da gente. Quando a gente tem uma redução de receita, isso tem que sair de algum lugar. Não é isso? E aí a gente tem que ficar fazendo malabarismo. Por isso que eu sou um grande entusiasta dos nossos gestores, principalmente dos gestores da cidade do entorno. Por quê? Vou falar um pouquinho sobre a minha cidade. A nossa cidade, está aqui meu povo. O pessoal falou assim para mim, você vai palestrar lá. Como eu vim ano passado, eu estava o Gilmar Mendes, depois foi a nossa. Eu falei, vixe. Aí hoje falou assim, quem é o ministro que vai estar lá, que eu já vou começar a ficar nervoso. Falou assim, ministro, não, vai estar seu povo de Valparaíso tudinho. Eu falei, Jesus. Mas fico feliz de poder estar aqui falando um pouco sobre a nossa cidade, para uma plateia recheada de autoridades, mas também poder falar para a nossa comunidade e também para os nossos gestores que estão aqui. Luciana, a primeira dama mais bonita do Brasil, levanta a mão aí. A Carol, que é a nossa superintendente, a Alana, que é servidora da Câmara de Valparaíso, a Branca, que é compras, está enfrentando as dificuldades financeiras também, Gilvan, Cleito e Tayara. Então, gente, olha só o que acontece na ponta. Os gestores que estão administrando agora, eles têm que encontrar saídas para poder pagar as contas. E as contas, elas continuam chegando. E assim como as contas chegam, a pressão popular também chega. E é natural. O morador, ele quer o resultado prático do gestor que ele colocou no poder. E a gente tem discutido muito e falado muito, e eu quero já deixar aqui essa deixa para que vocês também possam fazer parte disso, porque influencia diretamente na vida do povo. A gente precisa rediscutir o Pacto Federativo. E existe uma perspectiva muito grande, prefeito, que a reforma tributária possa compensar os municípios para que a arrecadação ela não fique somente no governo federal e nesses 5% dos maiores municípios do Brasil, mas que ela possa ser redistribuída, para que haja uma compensação de fato. Eu tive a honra de fazer parte do Conselho Eleitoral que escolheu as pessoas que iriam compor o CGIBS. O que é isso? O Conselho Gestor do novo imposto, o IBS, que é a unificação de alguns impostos que a gente paga todos os dias. Inclusive, eu fiquei pensando aqui, a arrecadação de TBI e de ISS do meu prefeito de Diamantino é boa, eu sei que é. Enfim, nessa discussão, quando a gente começou a eleição com 2 frentes municipalistas, que é a Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios, a gente pôde escolher
as pessoas que iam representar os mais de 4.000 municípios no conselho. Agora imaginem só, como que a gente consegue discutir todo esse pacto federativo e a distribuição de recursos do país, quando você coloca, por exemplo, um representante lá de Amapá para poder discutir uma cidade do entorno do Distrito Federal? Não conhece a realidade da nossa região. E se não houver, de forma urgente, uma redistribuição desses recursos e a concentração desses recursos, ao invés de ser no governo federal que ela possa descer para os municípios vão enfrentar cada vez mais dificuldades. O porquê disso? Nós temos aqui, eu quero apresentar para vocês a realidade de Valparaíso. Na educação, a legislação diz que nós temos que fazer um investimento de 25% de toda a arrecadação na educação. A saúde tem que receber pelo menos 15% dos investimentos da arrecadação na saúde. Além disso, não é, Alana? Nós temos 6% do orçamento que vai para a Câmara de Vereadores. A prefeita falou aqui sobre zeladoria. Ela também tem 6% que consome a coleta de lixo, a limpeza da cidade, algumas obras que são importantes para fazer o município desenvolver. E Valparaíso acaba sendo uma exceção, mas 36% do orçamento acaba indo para pagamento de folha de servidores. Aqui, é claro, dentro de saúde e educação também tem pagamento de folha, mais o administrativo nessa folha de pagamentos. Se vocês olharem lá, nesse gráfico, Valparaíso hoje faz um investimento de 28% de toda a sua arrecadação na saúde. E aí a vilã do orçamento está ali, a primeira-dama, que também é secretária de saúde. Eu falo para o meu secretário de finanças, se eu não ajudá-la na saúde, eu vou ter um problema em casa, então manda o dinheiro para ela, pelo amor de Deus, senão eu chego em casa, eu vou ter que dormir no sofá. Mas ainda assim, mesmo a gente organizando o orçamento para que a gente tenha uma saúde de qualidade, a gente faz uma aplicação de 28% e a gente ainda precisa avançar mais. Imagina que Valparaíso é hoje a 6ª maior cidade do estado de Goiás e a gente não consegue ter, por exemplo, uma UTI. Por quê? Porque a gente acaba tendo que absorver muitas responsabilidades que, em tese, seriam do governo do estado e do governo federal. Na educação, da mesma forma. Para poder, por exemplo, levar os alunos da rede de ensino estadual, e eu tenho convicção que é uma situação de Diamantino, e eu tenho certeza que é de Formosa, quem tem que custear o transporte é o município. E isso acaba consumindo grande parte da arrecadação da cidade. Além disso, nós temos essas outras demandas. Então, imagina lá, 106% do orçamento, um excedente de 6%, e eu fico feliz de dizer que ano passado era 109%, esse ano nós estamos 106%, e caminhando para poder conseguir equilibrar as contas. O desafio do gestor hoje é conseguir fazer com que a gente tenha credibilidade ao gerir o orçamento, e não só com a comunidade, mas também com os fornecedores, e que a gente consiga, de fato, trocar o pneu com o carro andando. E isso é muito difícil. Eu estava esses dias andando na cidade, na rua onde fica a Facesa. Cadê os alunos da Facesa? Levanta a mão aí. Na rua onde fica a Facesa ela está num bairro, imaginem só, falando um pouquinho da minha cidade aqui, que eu pulei, né? O assunto foi falar de orçamento. Meu município é o 6º maior, o nosso município, o 6º maior município do estado, com cerca de 240 mil habitantes. Nós temos 31 anos de idade, ao contrário de Formosa e de Diamantino, que são cidades quase bicentenárias, não é isso? Formosa, 183, e Diamantino, 300 anos, tricentenária. Imaginem só que 20 anos atrás, Valparaíso estava entre as 50 maiores cidades do estado, 20 anos depois é a 6ª maior. Nós temos um bairro onde fica a faculdade antiga Sena Aires, hoje Faculdade Evangélica, que é o bairro Anhanguera. Aí imaginem só, eu quero fazer uma dinâmica com vocês. O bairro Anhanguera tem 22 mil unidades mobiliárias, 22 mil casas, apartamentos, que saíram de 2006, eram 616 chácaras, e hoje são 22 mil casas e apartamentos. Se você multiplicar por 3 pessoas em cada casa ou apartamento, você tem um bairro que tem 66 mil pessoas. Essa conta é justa, né? 3 pessoas por cada unidade imobiliária? É justa?
É uma média interessante? Não é? Então, vamos lá. Vamos considerar, então, que o bairro Anhanguera, com 66 mil pessoas, se ele fosse uma cidade do estado de Goiás, ele estaria entre as 30 maiores cidades do estado. Agora, imagina que a gente está saindo aqui hoje do Royal Tulip e está indo à cidade de Anhanguera. Tem uma cidade no estado de Goiás que se chama Anhanguera. Imagina que a gente está saindo aqui para ir a Anhanguera, perto de Valparaíso. E você chegar numa cidade que não tinha 1 metro de rede de esgoto, que não tem uma escola estadual, que tem uma creche e uma escola municipal, que não tem uma praça. Essa é a realidade que a gente se depara todos os dias quando entra no bairro Anhanguera. Assim também a realidade de Valparaíso, que cresceu de forma muito rápida e a infraestrutura não conseguiu acompanhar. Mas, do outro lado, você tem uma cidade extremamente pujante, de um comércio forte, de um povo guerreiro. Uma cidade que, apesar do seu crescimento, hoje é a 4ª cidade no estado que mais gera emprego proporcionalmente dentro de todo o estado de Goiás, por conta das pessoas que acreditam e investem no município. Nós estamos entre as 15 maiores arrecadações do estado de Goiás. Nós estamos entre as 10 cidades mais seguras. Mesmo com uma migração muito grande de pessoas que chegam em Valparaíso e acabam saindo na outra ponta. E eu, de fato, acredito muito na minha cidade. Mas quando a gente pega aqui, por exemplo, e estou finalizando agora, quando a gente pega aqui, por exemplo, o setor de Chacarezenguera, a Rua da Faceve, quando os alunos saem em linha reta, eles pegam uma buraqueira danada lá, não é isso? Na Rua Acre. Olha lá, está lá assim, ó. Aí eu parei com a moradora e falei assim com ela. Ela, rapaz, mas brigando comigo, brava demais, falou, prefeito, como é que você deixa uma situação dessa aqui? Isso aqui é um absurdo. E eu já estava na época da eleição do conselho do IBS. Aí eu falei para ela, minha senhora, a gente tem que mexer no pacto federativo, tem que redistribuir o orçamento, o município tem um orçamento muito limitado para uma demanda gigantesca. E falando para ela, e tem que melhorar, e a gente vai para Brasília. Ela falou, e vai tapar o buraco quando? Falei, calma, vai dar certo. E não só Valparaíso, mas os gestores no Brasil inteiro têm enfrentado essas dificuldades. E na última vez que eu vim aqui, pega minha mochilinha aí, Cleito. Eu estava, gente, com a minha filha, e eu nervoso, né, para poder vir aqui fazer a palestra. E minha filha sentada, ela vai de van para a escola, ela estava com a cobertinha, muito frio, né, nessa época do ano. E aí ela puxava a cobertinha assim, o pezinho ficava de fora. Aí puxava para o outro lado da cabeça. Eu falei, rapaz, já sei o que eu vou falar lá. E aí, nesse 1 ano que passou da última vez que eu estive aqui, eu descobri que existe para os prefeitos do Brasil inteiro um kit. E eu resolvi aqui, minha prefeita, não, pode ficar tranquila, trazer o kit prefeito do gestor brasileiro. O kit prefeito, ele começa com cobertor. E eu trouxe o mesmo cobertor do ano passado, aqui, ó. Aqui é o seguinte, o orçamento limitado do jeito que é, quando você cobre o rosto, descobre o pé. Quando cobre o pé, descobre o rosto. E existe um malabarismo muito grande para que a gente consiga fazer os investimentos. E esse cobertor aqui, ele fala muito sobre a responsabilidade dos gestores. Mas não para só no cobertor. O gestor... tem coisa aqui, ó. Eu ia trazer um machado. Porque o gestor que não corta gasto, ele não consegue levar investimento para a cidade. Tem que cortar gasto. E tem que fazer uma política com responsabilidade. Quando eu falo política, eu não estou falando de politicagem nem de eleição. Eu falo de política administrativa. E lá em Valparaíso, a gente conseguiu fazer um trabalho para reformular um plano de carreira que tinha um índice de folha de pagamento muito maior do que aquele. A gente estava, como disse bem a prefeita Simone, meu tempo já acabou, estou acelerando, muito maior do que aquele, já estava quase em 56%. E, através desse trabalho, a gente tem reduzido os índices de pessoal. Esse aqui, os 2 prefeitos aqui falaram. Quem sabe o que é isso aqui? O Pires.
O prefeito que não anda no Pires na mão, você não precisa não. Toma, minha prefeita. Você ganhar recurso. Tem que ter força de vontade. Tem que sair da cidade e tem que vir para Brasília. Tem que olhar os editais. Tem que participar dos programas do governo federal e dos governos do estado. Porque só com o orçamento do município é muito difícil fazer. Sabe por quê? Quando a gente usa só o orçamento do município, a gente tem que usar isso aqui, ó. Ficar remendando as coisas. E sem planejamento é usando fita adesiva o tempo inteiro. E o que a gente fez em Valparaíso foi justamente mudar essa lógica. De uma cidade que fazia um investimento, e eu era o secretário de infraestrutura. 500 mil por mês de tapa-buraco no serviço. Cadê o povo de Valparaíso? Que não funciona, não é isso? Eu falei, olha, nós vamos passar um ano difícil, mas nós vamos fazer o trabalho do jeito certo. Nós vamos fazer o trabalho com galeria de águas pluviais, nós vamos fazer o esgoto e nós vamos fazer asfalto nos bairros. É levar um investimento que dure. Porque você faz o tapa-buraco, o povo está assim, mas tinha que fazer o investimento do jeito certo. Por que não vem e faz o asfalto logo? Mas para fazer o todo, você também tem que ter o recurso. E o recurso só vem com planejamento. E eu tomei uma decisão na nossa gestão. Chega da maquiagem. A cidade cresceu, o morador entende que cresceu, e a partir do momento que a cidade cresce, o desafio vem. E é só com planejamento e organização que a gente consegue fazer um serviço diferente, que a gente consegue chegar para poder levar uma infraestrutura que dure durante muito tempo. Agora, esse aqui tem que ser o principal equipamento do gestor, porque um gestor que faz as reformas administrativas que a cidade precisa, que investe em tecnologia, o gestor que toma decisões que são, talvez, politicamente incabíveis na gestão. Porque os gestores estão acostumados a tomar as decisões políticas e não técnicas, não é isso? Mas, por mais que a gente tenha que tomar, às vezes, decisões difíceis, que vão impactar de forma imediata a vida do povo, é só com decisão difícil, é só com planejamento, é só com organização, é só com transparência que a gente vai conseguir usar isso aqui, ó. Capacete para poder fazer obra e levar dignidade para o nosso povo. E eu tenho convicção que os gestores que estão hoje à frente dos municípios brasileiros, eles têm tido muita responsabilidade com o povo. E tenho também convicção do outro lado, que nós juntos podemos trabalhar para desburocratizar, e aí me desculpem aí esses 2 dias de congresso, que deve ter sido muito bom, mas toda essa mística de uma legislação que funciona, mas que na ponta tem feito o povo sofrer. E a gente, andando junto e mostrando que é com organização, planejamento e unidade, a gente vai conseguir fazer com que esse Brasil avance. E o que eu tenho dito lá, nós vamos fazer de Valparaíso a melhor cidade para se ver no estado de Goiás. E Formosa vai ser a segunda. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e um ótimo final de semana. Obrigado, prefeito. Muito obrigado. Vou precisar, vou levar de novo. Pois é, será que vai viralizar, prefeito? O kit prefeito aí? Tem que patentear aí, né? Agora. Vou patentear o kit. Agradecer ao prefeito Marcos Vinícius, de Valparaíso, né? A prefeita também Simone Ribeiro, de Formosa, o prefeito Francisco Mendes, de Diamantino. Trouxeram para a gente aqui 3 brilhantes. Quer mostrar? Tinha um vídeo para mostrar. Você quer? Pode? Dá tempo, é 1 minuto. Dá tempo, né? Podemos... A nossa cidade, para poder compensar essa perca de recursos, ela foi uma cidade pioneira. O que a gente fez? Nós adotamos, e o serviço que tem lá em Transformado, Formosa também, a Valparaíso foi a cidade pioneira em utilizar mão de obra carcerária. Uma mão de obra com baixo custo, uma mão de obra que tem resultado, e mais do que o resultado prático na ponta, de gestão, baixo custo e o serviço realizado na ponta, é a condição de ressocialização dos presos. Os presos da prefeitura, por exemplo, os presos que estão no município de Valparaíso, gente, imagina só, nós reformamos uma unidade de saúde no bairro Cruzeiro do Sul,
E eu tive a oportunidade de presenciar isso e mudei totalmente a minha opinião sobre essa política pública. Ele estava lá trabalhando e chorando. E eu falei, o que foi? Ele falou assim, olha, eu estou tão feliz de poder estar aqui, porque o meu filho e a minha esposa vão usar esse posto. E eu fico muito feliz de poder estar aqui reformando uma unidade de saúde que a minha família vai poder usar. E isso é uma perspectiva não só que a gente tem em Goiás, de que ou bandido muda de Goiás, ou muda de profissão, ou muda de Goiás, e isso é muito claro para os moradores, para as políticas públicas que a gente tem feito no Estado. Mas, mais do que fazer segurança pública, é transformar a vida das pessoas e dar condição para que elas consigam se reintegrar à sociedade. Então, queria muito poder colocar um vídeo, a gente consegue? É rapidinho, é 1 minuto de vídeo, de uma política pública que reduziu o custo. Valparaíso tem hoje uma Secretaria Municipal de Alternativas Penais. Um policial penal é o secretário, cedido pelo Estado de Goiás, ele é o secretário da Secretaria Municipal. E quem são os servidores da Secretaria? Os presos. Tem 80 servidores essa Secretaria. Talvez seja a Secretaria Municipal com o maior número de servidores e com o menor gasto. Porque são presos do regime fechado, não estou falando de presos do semiaberto, do tornozeleiro, do regime fechado, escoltado pela polícia na rua, fazendo o trabalho de manutenção. Lá o prefeito encerrou ali 2 contratos de limpeza urbana, de roçagem, e hoje quem faz tudo são esses quase 80 presos. Dessa secretaria. Com custo quase zero, né, para a prefeitura, considerando o custo que ela teria com a licitação, com as empresas, hoje lá feita, ela faz o pagamento das horas extras do policial para fazer a escolta desses apenados. O apenado tem a remissão de pena, a cada 3 dias de trabalho reduz 1 dia. O Estado ainda paga esse 1/3 do salário mínimo para ele, os 3/4 salário mínimo para ele, e ganha o Estado, ganha a família do preso, porque recebe o salário, não fica no presídio, não entra dinheiro, vai para o familiar. E o município tem hoje a economia lá de quase 60% dos contratos. O bandido muda de profissão, o bandido muda de estado. Excelente, prefeito. São iniciativas como essa que nos faz acreditar que o Brasil vai dar certo, vai continuar dando certo. Então, agradeço mais uma vez a presença do senhor, da Simone Ribeiro, prefeito Francisco Mendes. Agradeço a todos. Vou passar a palavra para a doutora Amanda. Eu gostaria só de realmente fazer esse último agradecimento a todos os expositores. Acho que foram lições muito valiosas que a gente ouviu aqui hoje. Acho que nada melhor do que ouvir sobre a gestão pública, como ouvir como ela funciona na prática, né? Então, aqui a gente ouviu os desafios de cada um desses municípios e, principalmente, as ações para superar cada um desses desafios. Então, gostaria de parabenizar cada um de vocês pelas exposições, pelas lições que vocês trouxeram aqui para a gente, foram muito valiosas. Gostaria de parabenizar a prefeita Simone pela sua história. Eu acho que é muito engrandecedor ver uma mulher chegar tão longe. E, realmente, eu reforço a sua fala de que nós, mulheres, podemos chegar onde nós quisermos. Então, parabéns pela sua história. E é muito bom ver uma mulher fazer uma gestão pública de forma tão capacitada. Então, parabéns. E obrigada por trazer a sua história aqui para a gente hoje. Parabenizar também o prefeito Chico Mendes pela sua gestão de Diamantino, que já se repete aí por vários anos. Tenho certeza que é um município bem gerido. O prefeito aqui de Valparaíso, que trouxe também a sua história, a sua forma de gerir de uma forma tão clara, né, com o seu kit de prefeitos, realmente já pode patentear. E gostaria de agradecer também a presença de todos que estiveram aqui até o final, quem está nos assistindo online também, ao pessoal de Valparaíso que veio aqui prestigiar pessoalmente a exposição do prefeito Marcos Vinícius. Agradecer mais uma vez à BFP, ao Escritório Trindade de Câmara, na pessoa do meu sócio João Trindade, José Carlos e Michael Roriz, que estão aqui presentes, a minha equipe também, que está aqui presente, assistindo a gente até o final, que nos ajudou a fazer esse evento acontecer. E, mais uma vez, muito obrigada. Passo a palavra para o cerimonial. Agradecemos as ricas contribuições que foram dadas aqui por todos os integrantes desse painel. Fiquem à vontade para desfazer o dispositivo. E, senhoras e senhores,
público que nos acompanha remotamente, chegamos ao encerramento dessa 4ª edição do Congresso Nacional de Gestão Pública. Ao longo desses 2 dias, esse congresso promoveu importantes reflexões sobre os desafios contemporâneos da administração pública brasileira, reunindo representantes dos órgãos de controle, gestores públicos, parlamentares, pesquisadores, operadores do direito e especialistas comprometidos com o fortalecimento institucional do país. A Academia Brasileira de Formação e Pesquisa e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social agradecem a todos que contribuíram para o sucesso desse encontro. Desejamos um excelente retorno e esperamos reencontrá-los na próxima edição do Congresso Nacional de Gestão Pública. Muito obrigada e uma excelente noite.